Olá, bem-vindos ao canal Desbugando a Matemática. Eu sou o professor Natanael Filho. Eu vou te ajudar a compreender um pouco do que é raiz quadrada e entender o que são números quadrados, perfeito? Então, antes de começar esse vídeo, te inscreve no canal, curta esse vídeo, deixa teu comentário e juntos vamos estar aprendendo a matemática, desbugando a nossa mente para esta matéria que é tão maravilhosa. Então, sigamos para o Desbugando a Matemática. Então, a raiz quadrada. Eu vou apresentar o conceito mais simples possível para a raiz quadrada. Quando você estiver em séries superiores, você vai compreender isto de outra maneira, de uma maneira um pouco mais aprofundada, mas até então, a raiz quadrada é o número que elevado ao quadrado resulta no valor do radicando. Então, em uma raiz quadrada, a gente tem este ser que é chamado, este símbolo aí é chamado de radical. Temos um índice aqui, que na raiz quadrada esse índice é igual a 2. E temos o que a gente chama de radicando. Então, o símbolo da raiz quadrada é chamada de radical. Este carinha é chamado de radicando. E este carinha é chamado de índice. Em uma raiz quadrada, a gente tem índice 2, só que na raiz quadrada esse índice é omitido, então sempre que não aparecer o índice é porque é 2, então é raiz quadrada. Então, a raiz quadrada de A será será B, se este número B elevado ao quadrado resultar no número A. Parece confuso, né? Mas você vai ver que não é. Vamos lá. A raiz quadrada do número 36 é 6. Por que a raiz quadrada do número 36 é 6? É isso que eu vou te ajudar a entender. 6 elevado ao quadrado é 6 vezes 6. 6 vezes 6 dá 36. 36 é o valor do radicando. Então, a raiz quadrada de um número é o número que é elevado ao quadrado. Então, nesse caso aqui, 6, que é elevado ao quadrado, resulta no valor do radicando, que é quanto? 36. Então, aí a gente já vai compreendendo cada de raiz, tá? Que envolve esse conceito. Então, se você tiver assim, ó, raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Por quê? Porque o 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2, vai dar 4, que é o valor do radicando. Raiz quadrada de 9 é 3. Por quê? 3 ao quadrado, 3 vezes 3, vai dar 9, ou seja, o valor do radicando. A raiz quadrada de 16 é 4. Por quê? 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16. 16 é esse carinha daqui, é o valor do radicando. Então, para você descobrir a raiz quadrada, você está à procura de um número que elevado ao quadrado vai dar o valor do radicando. E aí, deu para entender um pouco? Então, simbora. Entendendo esse conceito da raiz quadrada, ele também vai nos ajudar a entender um pouco do que são quadrados perfeitos. O que são quadrados perfeitos? São resultados de um número que foi elevado ao quadrado. Então, alguns quadrados perfeitos são 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 e assim a gente vai seguindo. Esses números são chamados de quadrados perfeitos. Mas por que é que eles são chamados de quadrados perfeitos? Porque eles são frutos de números que foram elevados ao quadrado. Nesse caso, 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que dá quanto? 1. 4 é 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2, que dá quanto? 4. Então, 4 é um número quadrado perfeito, porque ele é fruto do 2 que foi elevado ao quadrado. 9 é fruto de 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3, que dá 9. Então, todo número que é quadrado perfeito é resultado de um número que foi elevado ao quadrado. Então, 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16.
5 ao quadrado, 25. 6 ao quadrado, 36. 7, ó. 7 ao quadrado é 7 vezes 7, que vai dar 49. Exatamente esse carinha daqui. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que dá 64. Exatamente esse carinha aqui. Então, tanto 1 quanto 9, o 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 e muitos outros são quadrados perfeitos porque são resultados de um número que foi elevado ao quadrado. Então, a gente consegue também compreender e verificar se o número é quadrado perfeito de outra forma. Que outra forma é essa? Usando a raiz quadrada. Se um número tiver a raiz quadrada natural dele, então ele é um quadrado perfeito. Então, vamos ver. Será que 1 é quadrado perfeito? Raiz quadrada de 1, 1. Então, 1 é quadrado perfeito. Será que 4 é um quadrado perfeito? Verifica a raiz quadrada. Raiz quadrada de 4 dá 2. Ó, então 4 é um quadrado perfeito. Raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 vezes 3 dá 9. Então, se 9 tem raiz quadrada, que deu 3, então 9 é um quadrado perfeito. Então, você consegue enxergar o quadrado perfeito de duas formas. Uma é você multiplicando, elevando ao quadrado para ver se encontra um número que está sendo apresentado. E a outra é verificando se esse número tem uma raiz quadrada. Todo número que possui raiz quadrada é um quadrado perfeito. Beleza? Então, vamos lá. Quais dos números a seguir são chamados de quadrados perfeitos? Então, aqui a gente tem alguns que são. Então, ó, eu sei que esse carinha aqui não é. Você consegue ver como? Ó, a raiz quadrada de 2. Quanto é a raiz quadrada de 2? Você não tem. Não existe nos naturais. Então, não é. Vamos agora verificar o outro. Raiz quadrada de 4 é 2. Por quê? 2 vezes 2 dá 4. Então, este número é um quadrado perfeito. 8 é? Não. Raiz quadrada de 8 não existe nos naturais. Então, este não é. 9 é um quadrado perfeito? Sim. 9 ao quadrado, ou melhor, 3 ao quadrado dá 9. Então, raiz quadrada de 9 dá 3. Então, é um quadrado perfeito. 16 é? Sim. 4 vezes 4 dá 16. 4 ao quadrado dá 16. Raiz quadrada de 16 dá 4. Então, se um número tem raiz quadrada, então ele é um quadrado perfeito. 36 é um quadrado perfeito? Sim. 6 ao quadrado, 36. 6 vezes 6, 36. Raiz quadrada de 36, 6. Então, ele é um quadrado perfeito. 45 é? Não. Tá? 49 é? 7 vezes 7. Então, você consegue identificar isso guardando isso. Ó. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 5 dá 25. 6 vezes 6 dá 36. 7 vezes 7 vai dar 49. 8 vezes 8 dá 64. 9 vezes 9 dá 81. 10 vezes 10 dá 100. Então, todos esses resultados são quadrados perfeitos. Então, 1 é quadrado perfeito, 4 é, 9 é, 16 é, 25 é, 36 é, 49 é, 64 é, 81 é e 100 é. Ok? Então, você consegue enxergar se um número é quadrado perfeito utilizando todos esses caminhos que eu apresentei aqui para você. Beleza? Agora, vamos lá. Um quadrado possui 64 milímetros quadrados de área. Quanto mede cada lado desse quadrado? Então, você tem que lembrar que um quadrado é uma figura geométrica plana formada por 4 lados que possuem mesma medida e os ângulos internos são ângulos de 90 graus. Todos iguais a 90 graus. Então, se você tem a medida da área desse quadrado, a raiz quadrada da área determina a medida de cada lado. Então, se você tem a raiz de 64, a raiz quadrada de 64, então você vai e vai fazendo. Ó. A gente fez aqui 1 vezes 1, 1, 2 vezes 2,
4. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 5, 25. 6 vezes 6, 36. 7 vezes 7, 49. 8 vezes 8, 64. Então, qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 64? 8. Porque 8 vezes 8 dá 64. Então, a raiz quadrada de 64 é 8. Então, cada lado mede 8 milímetros. Beleza? Tu determina a raiz quadrada dos seguintes números. Raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. Raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que dá 25. Raiz quadrada de 100 é 10, por quê? Porque 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que vai dar 100. E raiz quadrada de 169 é 13, porque 13 vezes 13 dá 169. Beleza? Então, espero que você tenha compreendido, tendo entendido essa parte de raiz, do que é um número quadrado perfeito. Então, fique com a gente. Em breve, teremos mais vídeos. Fique com Deus e até uma próxima aula.